Muito bem, é hora de iniciarmos o estudo da lição número 8, a lição que vai falar sobre as profecias nos Salmos. Durante 2 semanas vamos focalizar os Salmos como fonte de recurso para interpretação dos símbolos do Apocalipse. Muitos símbolos estão ligados não nas histórias que nós costumamos ler na Bíblia, por exemplo, a história do profeta Ezequiel, tendo a visão do trono de Deus, o profeta Isaías sendo purificado com uma brasa do altar, ou mesmo algumas histórias do Novo Testamento, do Antigo Testamento, como por exemplo a história de Adão e Eva, e assim por diante. Essa semana vamos focalizar as profecias dentro do livro de Salmos, e vamos ver que muitas vezes as profecias têm símbolos que os Salmos explicam. Por isso alguém disse o seguinte, que as profecias são dadas não para transformar homens em profetas, mas transformar homens em, assim, testemunhas daquilo que viram acontecer e vão então contar isso a outras pessoas, tá? Quando elas se cumprirem. Verso áureo está em Apocalipse 14, verso 1, e eu olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas estava escrito o nome de seu Pai. Nesse texto mesmo, por exemplo, nós encontramos alguns símbolos que serão explicados dentro do livro de Salmos. O Monte Sião, por exemplo, os redimidos, tá? O Cordeiro, são explicados no livro de Salmos de maneira muito poética, muito bonita. Para que possamos entender o símbolo do Apocalipse, nós muitas vezes recorremos às histórias da Bíblia, a história do Antigo Testamento, mas o livro de Salmos contém assim toda uma situação que nos ajuda. Lógico que a Bíblia toda nos serve para explicar os símbolos do Apocalipse, tá? Quando se fala, por exemplo, sobre o sacerdote intercessor no Apocalipse, quando se fala sobre aquele que anda no meio dos 7 castiçais, nós temos que recorrer ao livro de Levítico, de Número, recorrer, por exemplo, aos livros de Samuel, aos livros, por exemplo, de Isaías e também o livro de Hebreus. Encontramos nesses livros relações ou assim correlações que mostram que o símbolo usado no Apocalipse já eram de conhecimento dos profetas e eles nos dão um entendimento um pouco mais amplo, tá? Por isso vale a pena você ler o Apocalipse, mas procurar os símbolos em outros livros da Bíblia. Essa semana vamos focalizar o Salmo, e os Salmos têm uma linguagem poética bonita, como se fosse assim um guia que nos leva para o lugar certo, tá? Nós temos que fugir das especulações que existem nesse mundo. Existem muitas pessoas com especulações. Eu ouvi dizer de um pastor que no YouTube estava explicando que a profecia de Isaías, dizendo naquele dia 7 mulheres correrão atrás de um homem. E ele disse, está vendo, você que é casado, se preocupe não, sua mulher for embora, tem mais 7 ainda para você. Quer dizer, nada a ver essa explicação, assim com o estado assim, das pessoas hoje em dia, o estado vou dizer assim, de solteiro ou casado. Deus está falando uma coisa sobre assim o povo que abandonou a Deus e que estariam assim desnorteados, tá? Então essas interpretações são assim perigosas, porque levam a pessoa para um outro entendimento que não é o que Deus gostaria que as pessoas tivessem. O Apocalipse tem, por exemplo, suas profecias, o livro de Daniel tem profecia, as profecias de Daniel praticamente já estão todas assim verificadas, estratizadas, já estão assim interpretadas, mas no Apocalipse não, existem coisas que nós não entendemos ainda, por exemplo, os 24 anciãos, a identidade deles, por exemplo, os 4 seres viventes, que têm, por exemplo, 4 rostos, um de cada lado. Então, tudo isso nós temos que olhar o texto do Antigo Testamento, textos, para que possamos entender e saber o que Deus quis dizer com aquela mensagem. Então, essa semana vamos focalizar o livro de Salmos, tá? E Deus vai nos guiar nos caminhos assim da interpretação. Ser guiado por alguém que conhece é muito bom. 2 jovens queriam subir assim, na montanha chamada Snowdon, 1168 metros de altura. E eles então começaram a subir, mas em dado momento eles ficaram meio perdidos porque tinha um nevoeiro, mas eles encontraram um guia turístico, um guia da montanha que conhecia aquela montanha assim, uma palma da mão dele. Disse, eu levo vocês lá em cima no topo. Então, por favor. Aquele guia foi levando, guiando ali, conhecia bem os caminhos, todos os trechos, foi levando-os em segurança. Quando chegaram já perto do topo, faltando uns 100 metros, os 2 rapazes se entusiasmaram. E então viram o topo, se alegraram e correram na frente do guia. E então o guia ficou olhando, eles correram e desapareceram no meio do nevoeiro. Daqui a pouco começaram a gritar, porque eles não sabiam o caminho, eles não sabiam onde estavam pisando, porque o nevoeiro era muito intenso. Aí o guia apareceu e disse, vocês são malucos mesmo, isso aqui tem que ter cuidado,
Isso aqui, qualquer um passo em falso pode cair numa ribanceira aqui e já era. Então os rapazes respiraram fundo e disseram, então nos guie, por favor. O homem levou eles até lá em cima, na ponta da montanha, a visão era maravilhosa, e eles então desceram em segurança, guiados por aquele homem que conhecia tão bem o caminho. Quando nós levamos a palavra de Deus, Deus nos guia de maneira assim plena, assim, de maneira assim completamente boa, para que nós possamos entender as suas mensagens dadas através das profecias. O livro de Salmo, por exemplo, e como objeto de estudo essa semana, nos conduzirá a uma coleção de poesias sagradas que tem justamente mensagens importantes, experiências que os salmistas tiveram e que eles nos passaram e mostram como eles assim, foram conduzidos diante do Senhor Deus, variando muitas vezes entre a tristeza pelo pecado e a alegria extravagante de ser perdoado por Deus. É o caso do rei Davi, quando pecou com Batseba, a tristeza que ele sofreu, depois a alegria por ter assim sido perdoado por Deus. Tá? Os salmos, eles têm as palavras dos seus autores, com suas experiências, mas foram palavras inspiradas pelo Espírito Santo para nos ajudar hoje no tempo do fim. Os salmos mostram o cuidado de Deus por aqueles que escreveram os salmos e mostrar também como Deus terá cuidado por seu povo, como tem tido no tempo do fim. Ou seja, durante a perseguição, durante os 7 selos, as 7 pragas. Então serão situações assim muito conflitantes e adversas. E o cristão tem que saber o que fazer. Nada como você ter consciência do que está acontecendo. É muito saudável, você sabe o que está acontecendo. Quando você não sabe o que está acontecendo, aí você fica assim, completamente desnorteado. O que vai acontecer? O que está acontecendo? Então você precisa, nós precisamos de um alerta, de um direcionamento. E os salmos, com as experiências dos homens de Deus, que escreveram inspirados aqueles salmos, aquelas poesias, eles podem nos ajudar a entender o Apocalipse, alguns símbolos que vão nos dar uma clareza. Então, isso quer dizer isso? Eu entendi. Muito bem, então isso modifica a nossa visão. Por exemplo, nós lemos essa semana sobre o profeta João vendo o trono de Deus, ele vendo aqueles serafins voando ali com 6 asas, cheia de olhos, e tinha mãos por baixo das asas, e aqueles serafins voavam e cantavam o tempo inteiro, dizendo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Depois João ficou preocupado, porque não tinha ninguém para abrir o livro com 7 selos, rompeu os selos, até que o anjo disse, olha, tem aqui o cordeiro é digno, e todos os anjos assim louvavam a Deus, e João teve um alívio no coração. Nós, quando lemos isso, sabemos que Jesus Cristo é o único digno para que ele possa conduzir todos os eventos até o final dos tempos. Ele vai terminar a sua intercessão no santuário celestial, então, depois disso, Deus vai decretar que Jesus poderá vir ao mundo. Aí, muitos que hoje não conhecem a verdade estarão conhecendo. Então, é importante conhecermos as mensagens do Apocalipse para ajudar as pessoas a terem uma consciência do que irá acontecer. Tá? Isso ajuda bastante. Tá? Quando nós sabemos o que vai acontecer, isso modifica totalmente assim, a nossa visão de preparo. Tá? Quando as pessoas estavam diante de um vulcão na ilha de Meripá, está na Indonésia, essa ilha, e um vulcão ali, quase que ativo, tremia a terra. Os técnicos disseram, vocês podem ir embora, precisam ir embora, abandonem tudo. Mas tinha gente que tinha sítio, tinha gado, e que nada, esses camaradas estão blefando. Né? Aquelas pessoas que eram conscientes olharam aquele monte e os técnicos diziam, gente, esse monte vai cuspir fogo, esse monte vai cuspir uma espécie de uma nuvem sulfúrica, é uma nuvem com ácido sulfúrico, que quem respirar morre na hora. É gente e animais, não adianta. Vocês não podem ficar aqui. Mas as pessoas teimosas, ficaram assim presas naquele lugar, por amor aos seus bens. Uma noite, a montanha tremeu e uma nuvem sulfúrica invadiu todo o vilarejo, mais de 20 quilômetros. Morreram todas as pessoas, os que não deram atenção aos avisos. E muitos levantaram no meio da noite perguntando, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E acabaram morrendo, porque não prestaram atenção nos avisos que foram dados. Tá? Deus está nos avisando, olha, o mundo vai passar por um problema sério, que vai ter a intervenção divina. Os demônios, eles serão soltos e vão estragar o planeta, vão levar as pessoas ao desespero.
Jesus Cristo disse, quando o Filho do Homem voltar, achará porventura fé na terra? E Jesus completou dizendo, os homens desmaiarão pela expectativa das coisas que irão acontecer no mundo. Porque não vão saber o que está acontecendo. Por quê? Por que o céu ficou vermelho desse jeito? Quando teve a queda das estrelas, em 1833, as pessoas ficaram desesperadas. O que está acontecendo? O mundo está acabando, um corrido de um lado para o outro, mas os que sabiam da profecia da queda das estrelas acharam aquele espetáculo maravilhoso. Sabiam o que estava acontecendo. Quem não sabia ficou em desespero. Viu como é bom a pessoa ter consciência do que vai acontecer? O livro de Salmos vai nos ajudar nessa semana a direcionarmos nossa visão para aquilo que irá acontecer, porque símbolos do Apocalipse estão explicados no livro de Salmos. Deus nos abençoe. Que a semana seja uma bênção para todos nós e que o sábado termine com a bênção do Senhor. Fica com Deus. Um beijo no coração.